A névoa gelada descia a serra de Sintra como um sudário, colava-se aos ossos e transformava o som dos próprios passos num eco surdo contra a calçada portuguesa molhada. Antônio fugia, não para a liberdade, mas para o esquecimento. Os pulmões ardiam a cada lufada de ar cortante, e o cheiro a castanhas assadas, queimadas na brasa de um vendedor ambulante, que já arrumava a sua banca, era a promessa de um calor que não lhe pertencia. O frio da serra era mais honesto do que o calor fingido dos radiadores da casa do gaiato, mais verdadeiro do que os sorrisos que avaliavam e depois descartavam. Cada pedra escorregadia sob as solas gastas dos seus sapatos era um passo para longe da próxima rejeição. Preferia o abraço da hipotermia ao toque da falsa esperança. Em Lisboa, num apartamento do Restelo com vista sobre o Tejo, o ar era igualmente irrespirável, mas por razões distintas. Era um ar espesso de perfume caro, de laca de cabelo e do bafo adocicado do bacalhau com natas, empratado com uma perfeição cirúrgica. O tilintar agressivo dos talheres de prata contra a porcelana vista alegre era a banda sonora da ansiedade de Ana. O sorriso dela era uma obra de engenharia, uma barragem a conter o pânico, enquanto a sogra dissertava sobre a crise e a importância de manter as aparências. O marido, sentado a seu lado, mantinha a mão pousada sobre a toalha de linho engomada, um punho cerrado que ninguém via. O silêncio dele não era cumplicidade com a família. Era a quietude que precede a tempestade. Estavam a horas do divórcio, e apenas eles, os dois, naquele ruído polido e oco, o sabiam. No porto, a chuva era miudinha e persistente, escorrendo pelos vidros sujos de uma instituição em Campanhã. Sérgio ajustou o gorro vermelho e sentiu uma náusea. A barba sintética, barata, picava-lhe o rosto, impregnada de um cheiro enjoativo a suor frio e ao tabaco de enrolar que fumava às escondidas, nos intervalos de ser o Pai Natal. Era um fantasma a ocupar o fato de um santo, um homem oco a distribuir prendas a crianças, cujos olhos ainda tinham luz. A sua luz tinha-se extinguido num pedaço retorcido de metal na A1. O vinho do Porto Rasca, que bebera de um copo de plástico na copa, deixava-lhe um sabor amargo na boca, um entorpecente fraco demais para a memória que o assombrava. Cada ro, ro, ro saía-lhe da garganta como um caco de vidro. O velho Mercedes era um confessionário em movimento, deslizando pelas artérias de uma Lisboa a esvaziar-se para as festas privadas. Miguel conduzia, não por precisar do dinheiro daquele turno de São Silvestre, mas para fugir ao silêncio do apartamento, onde o cheiro a alfazema da sua avó ainda pairava teimosamente no ar. O asfalto molhado transformava os semáforos e os candeeiros de rua em manchas de aguarela amarela e laranja, refletidas no capô escuro. O cheiro dentro do carro era uma mistura de pele sintética gasta, purificador de ar de pinho e o fantasma de tabaco frio. Cada explosão de fogo de artifício sobre o Tejo, um som abafado e distante, era um insulto à quietude que o consumia, um lembrete ruidoso de uma alegria que se tornara uma língua estrangeira. Ele não procurava passageiros, procurava distração. Foi então que a distração o encontrou. Uma mão erguida do passeio, magra e pálida, sob a luz doentia de um candeeiro, um gesto demasiado brusco para a apatia da noite. Miguel abrandou por instinto, o Mercedes antigo a deslizar sem ruído até parar. A porta de trás abriu-se com um rangido familiar, e o ar frio da rua invadiu o habitáculo, trazendo consigo o cheiro à chuva e a um perfume adocicado e barato. A figura que se encolheu no banco de trás era pouco mais que uma miúda, com o Heimel a desenhar caminhos escuros sobre as maçãs do rosto
e um desafio nos olhos que não combinava com o tremer dos seus lábios. Cemitério dos prazeres, disse ela, a voz um pouco rouca, não como um pedido, mas como uma ordem. Miguel olhou-a pelo espelho retrovisor. Por um instante, o seu cansaço ameaçou transformar-se em irritação. Levar alguém a um cemitério na noite de Ano Novo parecia uma piada de mau gosto, uma encenação de melancolia para chamar a atenção. Mas não havia encenação naquele rosto. Havia apenas uma exaustão profunda, um vazio que ele conhecia demasiado bem. Sem uma palavra, engrenou a primeira, e o táxi voltou a fundir-se com as ruas molhadas. O silêncio dentro do carro era mais denso que o nevoeiro lá fora. Apenas o som rítmico e hipnótico das escovas do limpa-para-brisas e o zumbido do motor que tantas noites o embalara. Os foguetes continuavam a arrebentar ao longe, ecos de uma celebração noutro planeta. Que festa! Murmurou a rapariga, o tom carregado de um sarcasmo cortante como vidro partido. Olhava pela janela, mas não via a cidade a desfilar. É o que é, respondeu Miguel, a sua voz grave a sair-lhe com esforço. Ele não perguntou por quê. Não era da sua conta. E, no fundo, talvez soubesse que a resposta não importava. A dor de cada um tem a sua própria gramática, incompreensível para quem está de fora. Enquanto conduzia, o cheiro à alfazema da avó voltou a assaltá-lo. Não o cheiro reconfortante da vida, mas o odor estagnado do quarto fechado, das coisas que ficam depois de as pessoas partirem. Sentiu uma pontada de alívio, e logo a seguir, a vergonha desse alívio. A rapariga no banco de trás era um espelho sujo e rachado, mas um espelho ainda assim, a refletir a sua própria fuga. O taxímetro, com os seus números vermelhos e impessoais, marcava o tempo e a distância, indiferente ao peso que ambos carregavam dentro daquela caixa de metal e vidro. No Restelo, o ar era denso e pesado, uma mistura enjoativa de laca, do perfume adocicado da sogra e do vapor gorduroso do bacalhau, com natas que repousava no centro da mesa de mogno. Ana sentia o colarinho do vestido a morder-lhe o pescoço. Cada tilintar dos talheres de prata contra a louça da vista alegre soava-lhe como um alarme, uma contagem decrescente para o colapso do seu sorriso. A conversa era um zumbido indistinto, um murmúrio de vozes sobrepostas, que falavam de fundos de investimento, das férias de esqui na Suíça e da incompetência do governo, mas nenhuma palavra parecia real. Eram apenas sons para preencher o vazio. Querida, não estás a comer? A voz de Amélia, a sogra, cortou o ruído. Precisa como um bisturi. Não era uma pergunta, era uma acusação. Fiz este bacalhau a pensar em ti. Ana forçou mais um centímetro no seu sorriso. Está delicioso, Amélia. Estava só a apreciar. Sentiu o olhar do marido, Tiago, sobre si, do outro lado da mesa. Um olhar rápido, quase imperceptível. Mas ela conhecia-o. Era o olhar de quem pisa em terreno minado. Durante meses, as suas conversas tinham sido assim. Códigos silenciosos, tréguas frágeis num campo de batalha doméstico. O silêncio partilhado entre eles, na aldeia, seria o primeiro diálogo honesto que teriam em anos, mas ainda não o sabiam. Foi um comentário sobre a casa dos avós dela, a ruína de xisto, na Lausanne, que ela se recusava a vender, que fez algo estalar. Um monte de pedras a ganhar pó, disse Amélia, com um riso que não chegou aos olhos. Podiam fazer dali um bom dinheiro, mas a Ana é tão sentimental. O ar abandonou os pulmões de Ana. O sorriso desfez-se. Viu a sua vida inteira projetada naquela mesa. Jantares intermináveis de passivo-agressividade. O sacrifício silencioso da sua identidade em nome de uma paz que nunca chegava. Olhou para Tiago
E desta vez, o seu olhar não pedia ajuda. Exigia uma escolha. Ele viu o pânico por trás da fachada, o abismo que se abrira entre eles e que estava prestes a engoli-los. Pousou o garfo com uma lentidão deliberada. O som metálico na porcelana calou a mesa. Limpou a boca ao guardanapo de linho, dobrou-o metodicamente e olhou para a mãe. A Ana tem razão, disse ele, a sua voz calma a ecoar no silêncio súbito. Aquelas pedras têm mais valor do que todo o dinheiro que poderíamos ganhar. Levantou-se. Temos de ir. Feliz ano novo a todos. Ninguém se moveu. O choque era palpável. Ele contornou a mesa, a sua mão encontrou a de Ana e puxou-a suavemente. Não a estava a levar a passear. Estava a escolher o seu lado da trincheira. Enquanto desciam no elevador forrado a espelhos, o silêncio era tão denso como o ruído lá em cima. Mas este era um silêncio que respirava. A porta do prédio abriu-se para o ar frio da noite lisboeta, e Ana inspirou fundo, como se fosse a primeira vez em anos. Dentro do carro, o cheiro à pele e o frio do motor, ainda por aquecer, eram a promessa de um santuário. Tiago não disse nada. Apenas enfiou a chave na ignição e o ronronar do motor foi a única palavra de que precisavam. As luzes do Restelo foram ficando para trás, um borrão dourado e doente no espelho retrovisor, enquanto eles aceleravam em direção à autoestrada, à escuridão e ao silêncio purificador da montanha. Longe dali, para norte, onde a autoestrada se dissolvia na malha urbana do porto, a chuva miudinha e persistente de Campanhã escorria pelos vidros sujos de um salão de festas improvisado. O cheiro era uma amálgama de suor, tangerinas e a umidade que se entranhava nas paredes. Sérgio sentia a barba sintética a picar-lhe o queixo, um ninho de fibras baratas impregnado com o seu próprio hálito, a café e tabaco. O fato de Pai Natal, demasiado quente, colava-se-lhe às costas. Um ro-ro-ro saía-lhe da garganta como cascalho, um som oco que se perdia no barulho estridente das crianças que corriam à sua volta. Cada sorriso que lhe dirigiam era um pequeno estilhaço de vidro no peito, cada gargalhada um eco da que ele perdera para sempre no asfalto da A1. Distribuía rebuçados com mãos automáticas, os seus olhos varrendo a sala sem ver, até que pararam, congelaram. No canto, perto de uma árvore de Natal torta e mal iluminada, estava um rapaz. Tinha talvez uns 7 anos, o cabelo escuro e teimoso a cair-lhe sobre a testa, exatamente da mesma maneira, a mesma curva teimosa do maxilar, o mesmo olhar sério e inquisidor que Sérgio via no espelho todas as manhãs ao barbear-se. Não era uma parecença, era um espelho, um eco impossível. O saco de plástico com os doces escorregou-lhe dos dedos, espalhando-os pelo chão encerado. O ruído das crianças transformou-se num zumbido distante e subaquático. O ar tornou-se rarefeito. A imagem de Catarina, a sua falecida mulher, sorrindo no banco do passageiro, sobrepôs-se à daquela criança. O sorriso dela, que ele guardara como uma relíquia sagrada, agora parecia uma máscara, uma mentira. A psicose pós-parto, as palavras sussurradas pelos médicos que ele se recusara a ouvir, a depressão que ele confundira com cansaço. Tudo regressava agora não como uma tragédia, mas como uma traição nauseante. Aquele rapaz era a prova viva de um segredo que ela levara para a cova. Foi Marta, a assistente social, quem o viu vacilar. Aproximou-se sem alarido, os seus olhos calmos não oferecendo pena, mas um reconhecimento silencioso de quem conhece a anatomia da dor. Não disse nada, apenas pousou uma mão firme no seu braço, um gesto que o ancorou à realidade estilhaçada. Sérgio engoliu em seco, sentindo na boca o sabor amargo do vinho do Porto Rasca,
que bebera antes de vestir o fato, a única coisa que o mantinha de pé. Mas agora, nem isso era suficiente. O rapaz olhava para ele, e naquele olhar não havia a magia do Natal, apenas a verdade crua e terrível dos fantasmas que os mortos se esquecem de enterrar. Mais a sul, onde o frio era mais úmido e a noite se anunciava com uma quietude diferente, o silêncio era de outra natureza. Era um silêncio poeirento, aprisionado entre 4 paredes de cimento. Na garagem da casa que fora do pai, o pó dançava nos feixes de luz que se coavam pela frincha da porta, partículas de tempo suspenso. O ar cheirava a mofo, a óleo de motor ressequido e ao azedume de papel a oxidar. João e Beatriz moviam-se naquele mausoléu de tralha como 2 espectros hostis, cada gesto um ataque velado. A guerra não era pelas ferramentas gastas ou pelos móveis de pinho carcomido. Era por tudo o que ficara por dizer na morgue, no funeral, nos meses que se seguiram. Isto vai tudo para um contentor, disse Beatriz, a voz cortante a rasgar o silêncio. Empurrou com o pé uma caixa de cartão que cedeu, revelando um emaranhado de cabos elétricos inúteis. O pai gostava destas coisas, retorquiu João, sem a olhar, a sua raiva, um fogo lento. Estava a lutar com uma prateleira de metal que rangia em protesto. Nem tudo é lixo. Valor sentimental não paga as contas da herança, João, e certamente não limpa esta espelunca. A palavra herança pairou entre eles, feia e pesada. Era o nome oficial da sua discórdia. Com um puxão violento, ele arrancou uma lata de azeite antiga da prateleira. Caiu ao chão com um estrondo metálico, fazendo-os estremecer. De dentro rolou um cilindro de cartão grosso, desbotado pelo tempo. Um foguete de São João, daqueles que se usavam nas festas da aldeia, um petardo que nunca chegara a explodir. Beatriz bufou, um som de desprezo. Até fogo de artifício caducado ele guardava. Perfeito. Uma fúria partilhada, a primeira coisa que sentiam, em uníssono há meses. Apoderou-se deles. Era um alvo. Um objeto inútil que podiam destruir juntos. João agarrou no foguete, sentindo a textura áspera e poeirenta nos dedos. Com um canivete que trazia no bolso, começou a rasgar o invólucro, o gesto mais violento do que o necessário. Beatriz observava, os braços cruzados, o queixo tenso. A pólvora seca e negra começou a derramar-se, sujando as suas mãos suadas, mas ele não parou. Continuou a rasgar o cartão, até sentir algo que não era papel, algo duro e pequeno, embrulhado num pedaço de pano. O diálogo morreu. A agressividade evaporou-se, substituída por uma hesitação densa. Os seus movimentos tornaram-se subitamente lentos, cuidadosos. João pousou o que restava do foguete no tampo de uma bancada e, com os dedos a tremer ligeiramente, desembrulhou o pequeno objeto. Beatriz aproximou-se, a sua máscara de sarcasmo a desfazer-se. Sobre o pano de flanela repousava um bilhete dobrado, amarelado pela idade, e uma minúscula peça de relógio de bolso, uma roda dentada de latão. O silêncio na garagem tornou-se absoluto, tão profundo que conseguiam ouvir a respiração um do outro. João engoliu em seco, o som anormalmente alto. Desviou os olhos da irmã, incapaz de encarar o que sabia que ia encontrar no rosto dela. A mesma vulnerabilidade que sentia a rasgar-lhe o peito. Muito mais a norte, onde o país se enruga em granito e o céu pesa baixo sobre a terra, o vento não soprava, uivava. Era um som primordial que Vasco, o guarda florestal, conhecia não com os ouvidos, mas com a espinha. Um lamento que se esgueirava pelas fendas das escarpas do Gerês e fazia vibrar os vidros do seu posto de vigia isolado. Para ele, a passagem de ano
era apenas mais uma noite em que a montanha tentava reclamar o que era seu. E ele, o seu guardião misantropo, estava ali para testemunhar em silêncio. Foi um rasgo de cor contra o cinzento escuro da ravina que lhe prendeu o olhar. Um azul morto, antinatural, visível por entre os ramos despidos dos carvalhos fustigados pelo gelo. Binóculos. Focou a lente, as mãos rudes a rodar o anel, com uma precisão cirúrgica. Não era um saco de plástico, não era lixo, era um corpo. Desceu a encosta com a certeza de um animal selvagem, os pés a encontrar apoios invisíveis na rocha gelada. O vento tentava arrancá-lo da montanha, mas ele estava enraizado nela. Ao chegar ao fundo, a quietude era assustadora. Era uma mulher. O corpo, encolhido e rígido, já começava a render-se ao abraço da geada. As roupas, finas demais para a brutalidade da serra, estavam duras como cartão molhado e congelado. Hipotermia. Grave. Um fio de sangue seco, quase negro, escorria de um corte na testa, um detalhe macabro contra a palidez serosa da pele. Ele não pensou. Agiu. Puxou-a para si, o peso morto a quase desequilibrá-lo. O cheiro era de frio, de terra úmida e de algo mais, algo metálico e subtil por baixo do gelo. Sangue. Com um esforço brutal, passou os braços dela pelos seus ombros e ergueu-a. A subida foi um inferno branco. Cada passo era uma batalha contra a gravidade e o vento que lhe chicoteava o rosto com agulhas de gelo. Ele amparava o corpo dela contra o seu, partilhando um calor que sabia ser insuficiente. Um gesto fútil contra a imensidão da noite. A porta do seu posto de vigia era uma promessa de salvação. Empurrou-a com o ombro, arrastando o fardo para dentro, para a escuridão abafada que cheirava a fumo de pinho e a solidão. Deitou-a com cuidado no chão de madeira, junto à salamandra de ferro fundido que murmurava com um calor tímido. E só então, sob a luz fraca de um candeeiro a petróleo, se ajoelhou para lhe ver o rosto. O tempo estagnou. O uivo do vento lá fora tornou-se um zumbido distante, um som de outro mundo. A luz trêmula da chama dançava sobre uma geografia de dor que ele não reconheceu de imediato. A pele do lado esquerdo do rosto dela estava repuxada, lisa e brilhante, de uma forma antinatural, uma máscara de cera derretida que descia pelo pescoço e se perdia sob o colarinho da roupa enregelada. Era um mapa de um desastre antigo, de um fogo que a consumira e a refizera. Mas por baixo dessa devastação havia vestígios. A curva de um maxilar que a sua memória guardara intacta, a linha de uma sobrancelha que sobrevivera, o formato dos lábios, agora pálidos e gretados pelo frio, que um dia ele conhecera tão bem. O ar nos seus pulmões congelou, uma faca de gelo no peito. Não era possível. Era uma miragem da solidão, uma peça que a montanha lhe pregava na noite mais longa do ano. A mão dele, que se preparava para lhe afastar o cabelo molhado da testa, parou a centímetros da pele dela, suspensa num respeito súbito e aterrador. O nome dela formou-se na sua mente sem som, uma palavra enterrada sob 15 anos de silêncio e neve. Leonor. Como se sentisse o peso daquele nome por pronunciar, as pálpebras dela tremeram e abriram-se numa fresta. Os olhos, os mesmos olhos cor de outono que ele recordava, focaram-se nos dele por um instante. Não houve reconhecimento, não de imediato. Houve apenas o pânico mudo de um animal encurralado. E depois um vislumbre de algo mais profundo. Um eco de memória que se transformou em terror e vergonha. Ela fechou os olhos com força, um soluço seco a escapar-lhe dos lábios, como se a visão dele fosse mais dolorosa que o frio que lhe devorava os ossos. O feitiço quebrou-se. A urgência regressou como uma onda, varrendo a incredulidade. Ela estava a morrer. Ali, no seu chão,
Com mãos que agora tremiam, não de frio, mas de uma emoção sísmica, Vasco começou a tarefa brutal de a despir. As roupas estavam rígidas como cartão, uma armadura de gelo colada ao corpo. Cada movimento era um rasgar lento, doloroso. Por baixo, a pele dela estava marmoreada de azul e branco, e ele viu os hematomas escuros que se formavam no pescoço e nos pulsos, marcas de uma violência que não fora a da montanha. Enrolou-a nas mantas mais grossas que tinha, ásperas e com cheiro a lã e a fumo, e aproximou-a mais da salamandra, alimentando o fogo com lenha seca até as chamas rugirem, vorazes, contra o ferro fundido. Ele não disse nada. Não havia palavras para aquele abismo. Apenas o crepitar da madeira e a respiração frágil dela, um fio de vida na imensa, uivante solidão do Gerês. O tempo, que se suspendera no choque do reconhecimento, começou a escorrer de novo, denso e lento, como o mel. Ajoelhado ao lado dela, Vasco não se atrevia a tocar-lhe para além do necessário. Cada centímetro daquela pele era um território sagrado e profanado ao mesmo tempo. Ele, que conhecia cada pedra e cada árvore daquele monte como se fossem extensões do seu próprio corpo, sentia-se um estranho perante o corpo dela, um intruso na sua dor. Foi à pequena cozinha improvisada num canto da cabana, os seus movimentos pesados e cuidadosos no soalho de madeira que rangia. Pôs água a ferver numa chaleira enegrecida pelo fumo e preparou uma infusão de carqueja e hipericão, o cheiro amargo e familiar a encher o ar, um antídoto para o cheiro metálico do medo que ainda pairava. Sentado numa cadeira baixa, observava-a. A luz do fogo amaciava o que a vida brutalizara. As cicatrizes, sob aquela luz, não eram feridas. Eram um relevo de um mapa antigo. As fronteiras de um país que ele um dia conhecera e que agora se revelava devastado, mas não extinto. Sob a pele repuxada, ele ainda via o desenho dos ossos do rosto, a curva do maxilar, a linha que a sobrancelha esquerda teimava em fazer. Leonor. O nome era um eco na sua mente, uma pedra atirada a um poço que ele julgava seco há anos. Ela estremeceu debaixo das mantas, um murmúrio a escapar-lhe dos lábios gretados, uma palavra afogada, ininteligível. Ele inclinou-se, segurando a caneca de metal esmaltado com as duas mãos. O vapor subia, uma pequena nuvem de calor, no ar gelado da cabana. Não a forçou a beber. Apenas esperou. A sua presença, uma promessa silenciosa de que a noite, lá fora, já não a podia alcançar. As pálpebras dela tremeram, abriram-se numa fenda estreita. O olhar não focava. Era um vidro embaciado pela dor e pelo frio que ainda lhe corria por dentro das veias. Viu a silhueta dele contra o fogo. Uma massa escura e grande. Um reflexo animal, nascido do hábito, fê-la encolher-se. Um movimento mínimo que lhe rasgou o corpo com uma dor aguda. Ele viu o medo antes de ver o reconhecimento. Recuou um palmo, devagar, quebrando a sua própria sombra. A sua voz, quando veio, era grave e baixa. O som do granito e do musgo, não de um homem. Beba, vai aquecer. O aroma do chá de Lúcia Lima, que ele apanhava nas encostas mais abrigadas, encheu o espaço minúsculo entre eles. Era um cheiro à terra e a verão, um antídoto para o odor metálico do sangue e do gelo. Os olhos dela desceram para as mãos que seguravam a caneca. Mãos largas, gretadas pelo frio e pelo trabalho, com terra debaixo das unhas. Não eram as mãos que a tinham empurrado. Eram mãos que seguravam, que ancoravam. Com um esforço que lhe custou um gemido abafado, ela ergueu uma das suas mãos trêmulas e tocou o metal quente. Ele não largou a caneca, partilhando o peso e o calor. Lentamente, ergueu o olhar até o rosto dele, a barba por fazer,
as rugas que o sol e o vento tinham gravado nos cantos dos olhos. Havia ali uma dureza que ela não conhecia, mas por baixo, na quietude do olhar, na forma como a luz da salamandra lhe esculpia a face, algo se agitou na memória, uma corrente subterrânea que nunca secara por completo. Vasco! A palavra saiu-lhe como um sopro, frágil, quase inaudível, por cima do crepitar da lenha e da fúria do vento. Não era uma pergunta, era a constatação de um milagre impossível. Ele apenas assentiu, uma vez. O movimento era tão sutil que podia ter sido uma sombra a dançar. Mas foi o suficiente. Naquele abrigo de pedra, no coração da montanha selvagem, duas solidões tinham acabado de se reconhecer. O assentimento dele foi uma âncora lançada num mar de irrealidade. Por um instante, o mundo reduziu-se àquele espaço exíguo entre os dois, um território aquecido pelo fogo e suspenso no tempo. Mas a memória, uma vez despertada, é uma criatura voraz. O milagre de o ver deu lugar ao horror de ser vista. A mão dela, ainda a tremer, largou a caneca e subiu, num gesto automático e desesperado, para o lado esquerdo do rosto, para a geografia lisa e desfigurada que o fogo lhe deixara como herança. O instinto primordial de esconder a ruína, de se apagar perante o único olhar que em tempos a vira inteira. Desviou a cara para as sombras, para longe da luz dançante da salamandra, oferecendo-lhe apenas o perfil do que fora. Vasco viu o gesto, viu o ombro dela a contrair-se, a cabeça a baixar numa submissão que lhe rasgou algo por dentro, e compreendeu, não com a mente, mas com uma sabedoria antiga, a mesma que lhe permitia ler os sinais do vento nas árvores. Não disse nada, não se moveu para a confortar, pois sabia que qualquer toque seria uma invasão. Deu-lhe o silêncio que ela pedia sem o pedir. Levantou-se devagar, com o cuidado de um homem que se move perto de um animal ferido, e acrescentou mais um tronco à fogueira. O gesto era simples, prático, um dever, manter o fogo aceso, manter o frio à distância. Foi então que um som novo se intrometeu na sinfonia do vento e da madeira a estalar. Um rumor surdo, uma pulsação longínqua, que parecia vir do próprio chão de granito, vibrando através da montanha. Um baque, e depois outro, abafados pela distância e pela tempestade. Eram os foguetes da meia-noite, algures num vale, num mundo que celebrava a passagem do tempo, enquanto ali, naquele posto de vigia, o tempo tinha acabado de colidir consigo mesmo. Vasco voltou a sentar-se, não tão perto como antes, respeitando a fronteira invisível que ela traçara. O fogo iluminava-lhe o rosto cansado, os olhos fixos nela, não na sua cicatriz, mas na sua presença. A palavra dele, o nome dela, não foi um eco do dela, mas uma afirmação, uma forma de lhe devolver a identidade que ela tentava esconder nas sombras. Leonor. A palavra ficou a pairar no ar, sólida como o granito lá fora. Não era uma pergunta, era uma constatação, um ponto final na negação dela. Leonor não respondeu, não conseguia. O nome, dito por aquela voz que a memória guardara intacta, não era um resgate, era uma sentença. Era a confirmação de que o fantasma que ela tentava ser tinha um rosto, uma história, e que esse rosto estava agora exposto à luz impiedosa do fogo e do olhar dele. Encolheu-se mais dentro dos cobertores, um gesto instintivo para se apagar, para se tornar mais pequena, para desaparecer dentro da lã áspera. Vasco observou o movimento. Compreendeu o silêncio dela melhor do que compreenderia quaisquer palavras. Não havia nada a dizer que não fosse uma mentira ou uma crueldade. Levantou-se devagar, com a lentidão de quem se move entre animais assustados, para não quebrar o fio tênue que os ligava àquele momento.
Atravessou o pequeno espaço até uma prateleira tosca, onde uma velha chaleira de ferro esperava. Encheu-a com água de um garrafão e pousou-a sobre o topo quente da salamandra. O metal sibilou em contato com o calor. O silêncio que se instalou a seguir não era vazio, mas denso, preenchido pelo crepitar da lenha, pelo uivo persistente do vento e agora pelo borbulhar crescente da água. Eram os únicos sons de um mundo que se resumira àquela cabana. Leonor seguia-lhe os gestos com o canto do olho, a forma como ele se movia, com uma economia de movimentos que pertencia à montanha, sem pressa, sem hesitação. Era o mesmo Vasco, mas erodido pelo tempo, tal como as pedras lá fora, tal como ela. Ele preparou uma caneca esmaltada, lascada nas bordas, e deitou-lhe um punhado de ervas secas de um saco de serapilheira. O cheiro à cidreira e a terra subiu no ar quente. Quando a água ferveu, ele verteu-a com cuidado, o vapor a envolver-lhe as mãos grandes e gretadas. Trouxe a caneca. Não lhe a estendeu diretamente, mas pousou-a num caixote de madeira virado ao contrário, perto dela, ao alcance da sua mão, se ela a quisesse estender. Um convite, não uma ordem. Ela ficou a olhar para o vapor que subia da caneca, um pequeno fantasma a dançar à sua frente. As suas mãos, debaixo dos cobertores, estavam cerradas em punhos. Finalmente, a voz dela saiu, um murmúrio frágil, quebrado pelo desuso e pelo frio. Não, não tinhas. Ele percebeu a frase inacabada, o abismo que ela continha. Não tinhas de me salvar, não tinhas de me reconhecer, não tinhas de fazer isto. A resposta dele foi simples, ancorada na realidade imediata, a única que importava. Estavas a congelar. Ele voltou para o seu lugar, a uma distância segura, e ficou a olhar para o fogo. Não havia mais nada a dizer. O chá fumegava entre eles, uma oferenda de calor, num mundo onde tudo o resto era gelo e memória. E pela primeira vez em muitos anos, Leonor sentiu o peso insuportável de uma gentileza que não acreditava merecer. O silêncio que se instalou era mais denso que a noite lá fora. Só o crepitar da lenha na salamandra e o assobio incessante do vento a contornar a pedra da cabana o preenchiam. Era um silêncio antigo, feito de coisas não ditas e de uma familiaridade que ambos julgavam enterrada sob mais de uma década de ausência. Leonor observou a caneca de esmalte azul gasta nas bordas, como se fosse um artefacto de uma civilização perdida. Levar as mãos para fora do casulo de cobertores foi uma decisão que demorou uma eternidade a ser tomada. Os dedos, ainda dormentes e de uma palidez cerosa, moveram-se com a lentidão de um animal a sair da hibernação. Quando finalmente segurou a caneca, o calor que emanava dela foi um choque violento, uma onda que lhe subiu pelos braços e pareceu derreter um fragmento do gelo que se instalara no centro do seu peito. As mãos tremiam tanto que o líquido escuro ameaçou verter-se. Ele não se moveu. Continuava a ser uma silhueta imóvel contra o fogo, um guardião silencioso daquele momento frágil. Não a apressou, não ofereceu ajuda. Concedeu-lhe a dignidade do seu próprio esforço, por mais pequeno que fosse. Foi então que um som estranho, abafado pela distância e pela fúria do vento, chegou até eles. Um eco surdo, uma sucessão de pancadas graves, como um coração a bater muito longe. Fogo de artifício. Nalgum vale esquecido, onde a vida seguia o seu curso indiferente à tempestade, alguém celebrava a passagem do ano. A ironia era tão cortante como o ar da serra. O mundo a celebrar um novo começo, enquanto ali, naquele posto de vigia perdido no tempo, dois finais se encontravam. Leonor baixou o olhar para o chá, para o vapor que lhe embaciava a visão. A voz dele cortou a noite, grave
e sem inflexão. Não olhava para ela, mas para as chamas. Não importa. Ela não soube se ele se referia ao barulho, ao passado ou a tudo ao mesmo tempo. Levantou a caneca aos lábios, o metal frio a tocar-lhe a pele ferida. Bebeu. O chá era amargo, feito de ervas do monte, mas desceu-lhe pela garganta como a primeira promessa de vida em muito, muito tempo. O calor desceu-lhe pelo esôfago, não como um alívio, mas como uma ordem. Viver. O corpo, que há horas apenas conhecia o frio como uma entidade invasora, registrou a nova sensação com uma surpresa violenta. Os tremores abrandaram, transformando-se num zumbido interno, uma vibração que era quase memória. Vasco continuava a olhar para o fogo, o seu perfil recortado pela luz, imutável como as pedras da serra. Era a mesma imobilidade que ele tinha em Rapaz, quando se concentrava a entalhar um pedaço de madeira, o mundo inteiro a desaparecer à sua volta. Ele pousou a sua própria caneca no chão de pedra. O som fê-la sobressaltar-se. "Tens de tirar essa roupa", disse ele, ainda sem a encarar. A voz era matéria, desprovida de qualquer emoção que ela pudesse decifrar. "Vais morrer de frio com isso vestido." A frase atingiu-a com a brutalidade de um facto. E com a mesma brutalidade, o pânico regressou, gelado e rápido, subindo-lhe pela garganta e sufocando o calor do chá. A roupa. A roupa era a última fronteira, a casca fina e encharcada que a separava da vergonha absoluta. Era a mortalha que a cobria em vida. A ideia de a remover ali, sob aquele teto, na presença da única memória que a sua vergonha não conseguira apagar, era mais aterradora do que a ravina. Preferia o frio. Preferia a morte branca e limpa da neve. Não disse nada. A sua recusa foi um encolher de ombros, quase imperceptível, um apertar dos dedos em volta da caneca quente. Ele pareceu sentir a sua resistência no ar. Levantou-se devagar, sem o ruído que se esperaria de um homem do seu tamanho. Caminhou até um velho baú de madeira encostado à parede e abriu-o. O cheiro a cânfora e a lã guardada misturou-se com o do fumo. De lá de dentro tirou um cobertor grosso, de lã escura, que parecia pesado como chumbo. Estendeu-lhe, não chegando a tocar-lhe, simplesmente deixando-o ao seu alcance no banco de madeira. E depois, o gesto que desarmou o animal assustado dentro dela. Ele virou-lhe as costas, voltou para junto da salamandra, acrescentou mais um tronco à fogueira e sentou-se no chão, de frente para as chamas, oferecendo-lhe a barreira intransponível das suas costas largas. Era uma oferta de privacidade tão absoluta, tão inesperada, que a deixou sem fôlego. Não havia curiosidade nele, não havia ameaça, apenas a constatação prática da sobrevivência. Os dedos dela, ainda dormentes, lutaram com os botões gelados do casaco. Cada movimento era uma agonia. O tecido colava-se-lhe à pele em placas de gelo. Cada pedaço de roupa úmida que se descolava do corpo era uma pequena morte, um arrancar de uma armadura inútil, expondo a geografia devastada por baixo. Fez tudo no maior silêncio possível, como uma fugitiva. Por fim, nua e a tremer violentamente na penumbra, agarrou no cobertor. A lã picava, era áspera e pesada, e pela primeira vez em anos sentiu-se protegida. Enrolada na lã, Leonor era apenas um vulto trêmulo na penumbra. O calor que começava a irradiar do seu próprio corpo, aprisionado pelo cobertor, parecia uma coisa estranha, uma entidade que já não lhe pertencia. Vasco permaneceu de costas, imóvel, um monólito de respeito. Ele não se virou quando ouviu o farfalhar final do cobertor a assentar. Esperou mais, medindo o tempo pelo ritmo das chamas e pelo uivar do vento, dando-lhe segundos, minutos, uma eternidade se fosse preciso, para que ela se recompusesse não no corpo, mas na alma.
Só quando um soluço seco, quase inaudível, lhe cortou a respiração, é que ele se moveu. O movimento foi lento, deliberado. Não se virou de repente. Pousou a caneca de metal no chão de pedra com um som surdo e depois, com a mesma lentidão, rodou sobre os calcanhares. O instinto dela foi mais rápido que o pensamento. A lã áspera subiu, cobrindo-lhe o queixo, a boca, o nariz, até só os olhos assustados espreitarem por cima daquela muralha improvisada. Estava pronta para o choque, para o desvio de olhar, para a piedade, que era uma forma mais cruel de repulsa. Mas Vasco não olhou para o rosto dela. O seu olhar fixou-se na pilha de roupa encharcada, uma massa escura e triste no chão de madeira. Caminhou até lá, agachou-se e, com as mãos grandes e calosas, pegou nas peças uma a uma. Torceu o casaco, a camisola, as calças, espremendo a água gelada que escorria entre os seus dedos e formava uma nova poça. Fez tudo com uma concentração metódica, como se aquela fosse a tarefa mais importante do mundo. Depois, estendeu as roupas molhadas num banco de madeira que arrastou para perto da salamandra, posicionando cada peça para que recebesse o máximo de calor. Só então, com o trabalho terminado, é que ele ergueu os olhos e a encarou. E não havia nada do que ela esperava. Não havia piedade. Não havia surpresa. Havia algo mais antigo, mais fundo. Uma espécie de reconhecimento geológico, como quem olha para uma falésia que foi fustigada pela tempestade e vê não a destruição, mas a força da rocha que permaneceu. O seu olhar não se fixou nas cicatrizes. Atravessou-as, procurando o que estava por baixo, o que ele se lembrava. E pela primeira vez naquela noite, ela não desviou o olhar. Permaneceu ali, suspensa naquele reconhecimento silencioso que valia mais do que qualquer palavra de conforto. O tempo esticou-se nesse olhar, um filamento de luz no negrume da noite, a tecer uma ponte sobre os anos de abismo. Foi ele quem a quebrou, não com pressa, mas com o peso de uma decisão tomada. Afastou-se da salamandra e foi até um pequeno armário de madeira tosca, encostado à parede. O ranger da porta foi o primeiro som a invadir a quietude que eles tinham criado. De lá de dentro, tirou uma lata de sopa, um naco de pão já duro e uma tigela de barro. Cada gesto dele era deliberado, econômico, como se estivesse a executar uma tarefa que conhecia de cor. Abriu a lata com um canivete, despejou o conteúdo num pequeno tacho de ferro e pousou-o diretamente sobre a superfície quente da salamandra. Não se moveu para a consolar, para lhe tocar ou para lhe dizer que tudo ficaria bem. Ele moveu-se para a alimentar. Era uma linguagem mais antiga, mais fundamental. O corpo dela precisava de calor e de sustento antes que a alma pudesse sequer começar a pensar em sarar. Leonor observava-o, o cobertor puxado até ao queixo, o medo, que tinha sido um animal selvagem, a roer-lhe as entranhas, começava a recuar, exausto. No seu lugar, instalava-se um espanto mudo. Aquele homem, aquela sombra da sua juventude, movia-se pela cabana com a autoridade silenciosa da própria montanha. Não havia nele um único vestígio de hesitação. Ele sabia o que fazer com o frio, com a fome, com o silêncio. Quando a sopa borbulhou, ele verteu-a na tigela e partiu um pedaço de pão. Caminhou até ela e estendeu-lhe. O vapor subia, transportando um cheiro simples a legumes e a sal. "Toma", disse ele. A voz era a mesma, grave, sem arestas. "Tens de comer." As mãos dela saíram debaixo do cobertor. Tremiam, não de frio, mas de uma vulnerabilidade esmagadora. As cicatrizes, grossas e pálidas sob a luz do fogo, contraíram-se quando seus dedos se fecharam em torno da tigela quente. O calor do barro era uma coisa sólida,
real. Os seus dedos tocaram os dele por uma fração de segundo. Um choque. Não elétrico, mas de carne, de vida. Ela comeu devagar, mecanicamente, o olhar perdido nas chamas. A cada colherada, sentia uma força ínfima regressar-lhe aos membros. Lá fora, o vento uivava como se quisesse derrubar as paredes de pedra. E, de repente, misturado com a fúria da tempestade, ouviu-se outro som, um estrondo baixo, oco, distante, seguido de outro. Vasco olhou para a pequena janela, onde a escuridão era total. Fogo de artifício, disse, mais para si mesmo do que para ela. Passou da meia-noite, o ano novo. No mundo para lá daquela montanha, as pessoas celebravam, abraçavam-se, faziam promessas. Ali, dentro daquela arca de pedra e madeira, o tempo parara e recomeçara num eixo diferente. Leonor pousou a tigela vazia ao seu lado. Olhou para as suas mãos, depois para o rosto dele, iluminado pelo fogo. O primeiro amor, o sobrevivente, o guarda da sua solidão. Ele voltou a sentar-se na sua cadeira, repondo a distância entre eles. Pegou num pedaço de lenha e alimentou as chamas. O fogo cresceu, mais vivo, mais quente. E ficaram assim, em silêncio, enquanto o mundo, lá embaixo, explodia em cores que eles não podiam ver. O ano novo não chegara com fogo de artifício para eles, mas com o peso calmo de uma respiração partilhada no coração da tempestade e com a certeza primordial de que, naquela noite, um tinha salvo o outro de ser engolido pelo escuro.